Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Esta noite com o tema Evangelização Infanto-Juvenil. Vamos aguardar a entrada da Rosa. Boa noite, Rosa. Vamos iniciar então, gente, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, que Ele nos proteja, nos ilumine. Boa noite. Boa noite, Rosa, tudo bem? Tudo, Então, tudo bem. gente, Tá bom? Tá bom aí, Visu? tá bom o enquadramento? Tá bom, Tá bom, né? tá ótimo. Então, gente, falando mais uma vez, o tema de hoje é perguntas e respostas com a Rosa. Todo mundo conhece, mas, Rosa, qual que é a sua função no centro lá no Fabiano Cristo, atualmente? Atualmente eu tô de quarentena, não tô exercendo nenhuma função. Não, não. Brincadeira. Eu sou coordenadora da evangelização infanto-juvenil, lá da nossa casa. Que é o tema de hoje, evangelização infanto-juvenil. Gente, eu vou pedir licença a vocês para desabilitar os comentários, porque chegaram muitas perguntas, não vai ser possível responder perguntas ao vivo hoje. Então, para a gente agilizar e tentar responder todas, a gente vai desabilitar agora. No final, a gente, a hora que estiver acabando, a gente habilita novamente para todos aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão de temas para as próximas lives, e inclusive sugestão para palestras, temas que vocês desejam ouvir, escutar, assistir. E a gente vai começar agora bem rapidinho. Lembrando também que, como são várias perguntas, a gente vai tentar correr e responder, mas caso não seja possível, a gente vai fazer a parte 2. E lembrando que a gente responde na ordem das que estão, as perguntas vão chegando. Então, as últimas, que infelizmente, se não for possível, são as últimas que ficarão para a próxima etapa. Mas acho que a gente consegue, né, Rosa? Vamos lá, então. Primeira pergunta, então, já para começar esclarecendo, né? O que é evangelização? Olha só, evangelizar é ajudar a si mesmo e, simultaneamente, ajudar o outro a evoluir. E esta meta, ela está em consonância com a finalidade da vida universal. Tudo evolui para a perfeição. E isto está em harmonia com a finalidade particular da nossa existência na Terra. Aqui reencarnamos para a evolução. Pois quando Emmanuel diz que Jesus falou, toca o coração do homem e pede que ele seja evangelizado, na verdade, Jesus disse para que nós auxiliemos, para que o homem conheça as leis divinas, descortinando a condição de espírito imortal. E quando nós temos essa consciência de que somos espíritos imortais, realmente é um investimento extraordinário para o processo da iluminação humana. E o evangelizador? O evangelizador, ele é um mediador da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Enfim, ele é um colaborador de Jesus para um mundo melhor. Amélia Rodrigues, ela diz que evangelizar é um sol na alma da humanidade. Bonito, né? É verdade. Muito.
E E verdadeiro. é possível realmente, Rosa, evangelizar bebês? Muita gente acha que não é possível, né? Quem não acha que é possível tem uma certa razão. Vou justificar. Primeiramente, faz-se necessário considerar que os bebês, eles são espíritos imortais. Outro dia, eu estava com um sobrinho neto no colo, eu olhava nos olhos dele e eu perguntava assim para ele, mentalmente, para ninguém pensar que eu, né, surtei, quantas vezes você reencarnou? O que você pretende nessa existência? E ele olhava para mim com tanta atenção, Mônica, como se me dissesse: cuida da sua vida curiosa. Mas, sim, talvez alguns desses bebês, eles já viveram muito mais do que nós. Trazem experiências boas e algumas desafiadoras. Realmente, quando a criança, o jovem, o bebê não correspondem ao padrão que nós, evangelizadores, educadores, estabelecemos, nós classificamos que não houve aprendizado. E é o primeiro ponto que precisa ser desconstruído, pois nós precisamos lançar as sementes sem a ansiedade de colher os frutos. Nós sabemos que, por um lado, o bebê está em desenvolvimento cognitivo cerebral. A parte do córtex está toda em crescimento. Ou seja, o bebê fisicamente não está pronto. Não teria lógica absorver conhecimento, aprendizado. Por outro lado, o sistema límbico está pronto, que é a parte ligada à emoção. Nós reencarnamos com essa parte estruturada, a parte do sistema límbico, da emoção. Isso significa que a evangelização para bebês ela é totalmente voltada para o emocional, utilizando o lúdico, a sensibilidade, despertando a emoção, a atenção, pois os bebês, com todas as limitações, eles interagem, eles reagem. É interessante que nós temos assim um feedback instantâneo do que nós planejamos. Outro dia, assim, algum tempo atrás, no tempo que a gente fazia aulas presenciais, do saudoso tempo das aulas presenciais, então a Lucinéia e a Suiane levaram lá um embrulho bonito de presente e fizeram o presente era um lindo cartaz com o planeta Terra e o fofinho do Augusto e o Telzinho pegaram esse cartaz, abriram e sentaram em cima lá do planeta Terra. Eu achei tão interessante que estava implícita a ideia. Eu faço parte desse mundo. Eu faço parte desse planeta, não é? Outra coisa muito significativa e interessante nesse processo de evangelizar bebês é a presença ativa dos pais nas aulinhas. É significativa, porque eles percebem a vibração elevada, o ambiente harmonioso, música sublime e os ensinamentos de Jesus, não é? Então, realmente, acontece o aprendizado. Eles realmente absorvem através da emoção, da música. E quisera nós, né, Mônica? Já pensou? Dá uma vontade de renascer, de reencarnar e começar numa família espírita e que me levassem, bebezinha, para uma evangelização. Dá Nossa, vontade, como nós desde que a gente iríamos. não precisasse de aprender matemática.
Se não precisasse de intermediário, Concordo, eu Mônica. concordo. Rosa, então, assim, dito isso, assim, o que, à luz do Espiritismo, então, você poderia dizer que seria o momento ideal para, assim, iniciar a evangelização, né, à luz do Espiritismo? 30 anos antes do nascimento do bebê. Ou seja, precisamos nos evangelizar para podermos evangelizar. Porém, esse processo de evangelização, ele é infinito. Estamos nos evangelizando no decorrer de todo o tempo, de todas as nossas existências, porque o processo de evolução é infinito, não para. E a infância, então, seria assim, o principal período para essa educação do espírito? Com certeza. É clara a importância desses primeiros anos da infância. A fraqueza da pouca idade é providencial à ação educativa. Durante o período da infância, o espírito torna-se mais acessível ao processo educativo. São mais flexíveis, acessíveis aos conselhos. É quando se pode reformar o seu caráter, corrigir suas más inclinações. Por isso, a infância representa uma bênção ao espírito reencarnante. E é uma oportunidade valiosa de transformação interior. E é interessante também a gente observar que a sabedoria divina, ela regula e dosa os impulsos do passado, de tal forma que somente se manifestam de forma gradual. E essas manifestações, elas oferecem aos pais, educadores, evangelizadores, as pistas de caráter desse espírito e os pontos essenciais para serem trabalhados. E nós devemos estimular os sentimentos nobres, que aproxima a criatura de Deus, desenvolvendo as potências da alma, o germe da perfeição que todos nós trazemos por herança do nosso Pai, numa busca de sintonia com as leis divinas. E aqui é uma pergunta aqui interessante. Como é que a arte de contar história pode contribuir no processo de evangelização? Você entende de contar história, né, Rosa? Você gosta Sim, de contar história. gosto muito de contar histórias. Eu fiz um curso de contação de histórias, né? Realmente eu me dediquei a essa arte, porque, na verdade, todos nós somos contadores de histórias, mas alguns contam utilizando técnicas, né? Tem uma técnica, tem todo um estudo para que a gente possa contar a história de forma adequada. Agora, a arte de contar histórias, ela pode salvar o mundo imaginário, a criatividade. Pois desde a mais tenra idade hoje, as crianças já manuseiam com muita facilidade celular, TV, tablet. E lá, né, nesses meios, está tudo pronto, tudo colorido, tudo definido. E o que não acontece numa sessão de contação de histórias possibilita que a criança imagina os personagens, possibilita que ela crie, que ela aumente o seu potencial de criatividade. E uma história contada com as técnicas que o recurso requer, as vozes, os gestos, o olhar, é possível prender a atenção da criança e transmitir conhecimentos para a eternidade. Mônica, eu tinha preparado contar uma história utilizando as técnicas.
Seria possível? Teremos tempo? Eu acho que vai dar tempo, sim. Acho Então vamos lá. Eu vou contar um conto popular. O conto popular era um tempo em que as famílias não tinham televisão. Elas se uniam ao entardecer no final do dia, numa mesma roda. E ali contavam histórias de terror, de humor, de amor. E eu vou contar uma delas, bem interessante, que é bem conhecida também, a sopa de pedras. Estavam num bar um grupo de matutos. Cada um contava uma história pior do que a outra. Falavam de uma velha que morava do outro lado do rio. Eita, velha pão dura sou! Dizem que ela não dá nem comida pros cachorros que olham a casa dela. Ouvi dizer que quando chega alguém lá para almoçar, ela conta até os grãos de feijão para mod botar no prato. É, dizem que ela não dá nem bom dia. Eita, véia pão dura sou! Pedro Malazarte estava ali, observando, espiando a conversa daqueles matutos. Resolveu entrar na conversa. Pois após vocês, que para mim aquela velha dá uma porção de coisas, e de boa vontade. E apostaram alto, na certeza de que iriam vencer a aposta. Pedro Malazarte pegou logo uma trouxinha de roupas, uma panela e saiu em direção ao sítio da velha. Chegando lá, fez um fogaréu, colocou água na panela e ficou ali, atiçando o fogo e cozinhando água. E a velha, lá da janela, espiando. No final do dia, a velha já estava para explodir de tanta curiosidade. Chegou bem perto. Pedro Malazartes, esperto que só, lavou algumas pedras, jogou dentro da panela. E a velha logo perguntou: Ué, moço, tá cozinhando pedra, é? É, dona, é pra mod fazer uma sopa. Sopa de pedras? A velha logo pensou. Quantas pedras tem no meu sítio? Quanta economia faria? Avarenta, né? E aí? Ei, mudou, moço, fica mesmo boa essa sopa? Ah, garanto que fica pra lá de boa. Mas ficava bem melhor se tivesse aqui umas verdurinhas, umas linguiçinhas e uns timpirim e macarrão. Ué, moço, tem lá em casa. Vou lá para buscar. Ei, dona, traz também umas batatinhas, que é pra mó de engrossar o cardo. A velha trouxe tudo. Pedro Malazartes, esperto que só, picou tudo, jogou dentro da panela, esperou cozinhar bem, fez um prato para ele, um prato para a velha, e pegou as pedras, jogou-as longe. Ué, moço, tá jogando as pedras fora, é? Pedro Malazartes disse. Eu lá tenho dente de ferro para mod comer pedra. E saiu correndo para buscar o dinheiro da aposta. Olha só, quanta coisa pode ser trabalhada numa história dessa, né? Com A certeza. avareza, respeito às diferenças, respeito ao linguajar do sertanejo, a firmeza de propósito, não é mesmo? Verdade. E as crianças realmente ficam envolvidas e vivem intensamente essas histórias, marcam para o resto da vida. E assim, na verdade, não é só as crianças, não, né?
adultos também acaba que prende a atenção, né? Contar histórias é Exatamente. realmente uma ferramenta bem interessante. E Muito você interessante. poderia citar algumas situações práticas na vivência da evangelização? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa equipe de evangelizadores do Cefac. É uma equipe extraordinária. É uma equipe que realmente faz a diferença na nossa casa. E eu já falei um pouco de bebês, mas é um trabalho a partir de materiais concretos. Lucinéia, a Suiane e o Arthur, eles trabalham com muitas vivências. E o Varanda também auxilia muito com a música, que desenvolve o prazer, a integração, a socialização, uma busca de conexão com o nosso Pai. A Raiz, Marta, Miriam e a Sandra, elas estão com as crianças de 3 a 5 anos, uma turma mais numerosa. Estão trabalhando com as virtudes e os defeitos. Por exemplo, elas contaram uma história lá sobre o porco-espinho, trabalhando amizade, respeito às diferenças. E depois, para fixar, eles fizeram assim porcos espinhos de manguinhas caídas no chão. Então, realmente, assim, é um trabalho interativo e é um trabalho bem concreto. A Aline e a Eliane, elas conseguiram um verdadeiro milagre lá com a turma das crianças. São crianças muito inteligentes, porém com um grau de hiperatividade, de inquietude muito grande. Hoje nós percebemos as crianças mais calmas, mais tranquilas, refletindo sobre os temas expostos. A Kátia e a Elisângela e o Eduardo, eles criaram juntamente com o Marquinho o projeto Horta. As crianças colocaram a mão na terra, participaram de todo o processo do plantio, prepararam a terra, plantaram, tiraram as ervas daninhas, colheram e até comeram uma salada de folhas. Crianças que nunca tinham experimentado assim comer folhas, né? Nunca tinham sido incentivados. Perceberam aí o valor nutritivo dos alimentos, né? E a nossa mocidade? Está sob a responsabilidade do Bruno, João, Kathleen e Maurício, que são muito criativos. No início, eles têm uma vivência com meditação, né, a mocidade, e aprendem por meio de muitas dinâmicas interessantes. Uma delas, eles levaram 2 vasos de plantas. E para uma delas foi enviado palavras horríveis, vibrações negativas. Para outra planta, palavras elevadas, vibrações de paz, de amor. E os jovens foram percebendo o crescimento de uma e a decadência da outra. Quanta coisa, né? Eles vão aprender para a vida através dessa vivência, essa vibração que a gente vibra, porque a gente pensa que só as nossas palavras e as nossas ações causam males, mas não, né? Nós sabemos que a nossa vibração, o nosso pensamento é ação e que muda muito na nossa vida, né? A nossa estruturação na prática e na vivência espiritual. É muito bonito tudo isso, assim, muito interessante essa vivência toda, né? Mas a gente sabe assim que evangelizar também não só assim não é algo muito fácil, muito tranquilo, né, Rob? Crianças, adolescentes, adultos, né? Todos convivendo juntos assim. O grupo de vocês, assim, o grupo, né, em geral, tem algum problema, assim, ou é mais tranquilo? Como que funciona lá? Nenhum problema, só desafios. Interessante isso, né? Com A gente certeza. encarar as dificuldades como desafios, porque problema é uma coisa que é difícil de ser resolvida, não é? Você citou a matemática. Agora, os desafios,
eles são oportunidades de crescimento. E um dos grandes desafios foi o que uma evangelizadora muito dedicada perguntou. Ela perguntou se os pais não conseguem, o que fazer, né, com os pais que não conseguem perceber a importância da evangelização, não levam os filhos para serem evangelizados. Agora, com as nossas aulas online, alguns saíram do grupo, tirando a oportunidade dos seus filhos serem evangelizados. E eu respondo para ela: não podemos fazer a parte do outro. Tenhamos fé, confiemos na providência divina, nos seus anjos da guarda e respeitemos as escolhas equivocadas dos outros. Lembremos de Jesus, né, que disse que nenhuma de suas ovelhas perderá. Um dia, todos nós seremos anjos. Não, tá certo. E como está agora, você comentou agora, né, essa questão online, das lives online, como está acontecendo, então, esse trabalho de evangelização online, no caso, na nossa casa lá, no Fabiano de Cristo? Ah, sim. Foi criado um canal no YouTube e um grupo de evangelizadores, pais e evangelizandos no WhatsApp. E se alguém tiver interesse em assistir às aulas, basta acessar no YouTube Evangelização Espírita Infantil Cefac. E as aulas também estão salvas no Instagram. Há sempre um sorteio. Quem fará a prece inicial da próxima aula, sendo sempre uma criança. E os temas são abordados de acordo com a programação anual. E eu queria lembrar que essa programação da nossa casa, ela foi uma orientação espiritual. Eu dormi pensando como seria o ano de 2020. Eu estava contando com a pandemia, né? E aí dormi e acordei com toda a programação. E era como se fosse uma psicografia, Mônica. Parece que alguém ditava tudo o que iria acontecer e eu ia escrevendo, né? Foi muito interessante. A turma dos bebês é mais vivência, a turma dos outros, depois dos bebês, aí ficaram com defeitos e virtudes, uma lista: humildade, caridade, maledicência, verdade, mentira, violência, paz. Então, assim, foi automático mesmo. Depois a outra turma ficou com o Evangelho Ilustrado de Jesus segundo o Espiritismo, que a nossa casa adquiriu. Depois, a outra turma ficou com as parábolas de Jesus, sendo um mês por cada parábola. E eu achei tão interessante porque eu vim conhecer as parábolas tem pouco tempo, sabe? E eu acho assim que é a oportunidade dessas crianças conhecendo a parábola. A mocidade, nós temos uma programação intensa. Até você já conhece essa programação, né? Uma programação que contempla todos os aspectos, é bem completa, minuciosa, com tudo que nós temos de temas dentro do Espiritismo. É verdade, é bem completinho mesmo. Isso, então assim, e é interessante que os pais, eles participam ativamente, né? Os pais dão depoimentos nessas aulas online, os evangelizadores, eles interagem com as crianças por meio de questionamentos sobre o tema, houve contação de histórias por meio de gravuras, por meio de fantoches. O Varanda e o Ayrton Lins, eles cantam belas canções. E também há vídeos sobre os temas. Enfim, vale a pena conferir. As aulas são preparadas com muito carinho, com muita qualidade. Certo. A gente sabe que é importante, né, e constante esse aperfeiçoamento dos evangelizadores. Aí aqui, a pergunta aqui, como é que acontece
esse aperfeiçoamento desses evangelizadores? Infelizmente, o nosso tempo lá é muito corrido para que aconteça uma maior regularidade. Mas ele acontece. Nós já tivemos uma oficina de contação de histórias. No ano passado, 3 membros dos evangelizadores participaram do EVA, que é um encontro de evangelizadores promovido pela Federação no Campo da Paz, e foi incentivado pela Elza, nossa presidente, que sempre apoia os nossos projetos. E há muito material na internet também, né? Hoje, se a gente quiser buscar aí, realmente dar uma aula diferenciada, muita coisa na internet. A semana passada, eu divulguei um curso à distância para evangelizadores no nosso grupo. E antes da pandemia também, o André tinha montado um curso para evangelizadores. Inclusive, na nossa confraternização de evangelizadores, no final do ano, ele apresentou esse curso, tudo o que teria. Para ser muito interessante. E com a graça de Deus, nós ainda teremos a oportunidade de assistir esse curso que o André já organizou, já está preparado. Essa pergunta aqui é interessante, essa pergunta aqui. Saindo um pouquinho assim da questão mais didática, assim, da carta. Eu não sei nem se isso aqui tem jeito de resolver, Rosa. Mas como que a gente faz para evangelizar filhos de pais que têm religiões diferentes? Porque eu até penso, sabe, Rosa, que se às vezes um não tem religião, fica até dá para, né, ele falar, não, eu não tenho religião nenhuma, você pode ensinar a sua. Mas e se um é católico, o outro é evangélico, um é espírita, o outro é evangélico, como é que faz? Então, eu considero que na infância, eles devem frequentar as duas religiões, havendo sempre muito respeito. Porém, com certeza, pode gerar alguns conflitos para a criança. Mas chegará um momento que o seu filho vai decidir. E nós, pais, precisamos respeitar o seu livre-arbítrio. Eu tenho 3 exemplos interessantes que poderão ilustrar bem essa sua pergunta, Mônica. E o primeiro caso é um caso pessoal. Eu nasci numa família católica, católica. E eu era muito insatisfeita, porque apesar de ser muito grata, porque foram os meus primeiros contatos com o nosso Pai, né? Desenvolvi a minha fé, a minha religiosidade, que é muito importante. Mas eu tinha muitos questionamentos. E o padre era uma figura, assim, inacessível, não é? E eu, então, aproveitava lá e falava, eu preciso confessar, estou cheia de pecados e eu quero me confessar. E eu começava a questionar o padre. Padre, meu vizinho nasceu todo deformado. Uma criancinha. Por que Deus fez essa maldade com ele? Eu aprendi aqui que Deus é bom. E agora, que maldade é essa que fizeram com o bebezinho lá da minha vizinha? E o padre, minha filha, para de se revoltar com Deus. Ajoelha e reza 50 Ave Marias e 50 Pai Nossos. Eu saí de lá com o joelho bem dolorido e os questionamentos continuavam. Até que um dia uma amiga minha me convidou para participar da Mocidade Espírita, lá na Irradiação Espírita. Eu tinha uns 17 anos. E então, todos os meus questionamentos foram respondidos. Eu comecei a entender que Deus era infinitamente bom e justo mesmo. Então, e a minha mãe se assustou, né? Fez promessa para ir para a Trindade a pé, pedindo ao Divino Pai Eterno que tirasse o espiritismo da minha vida. Hoje ela disse que teria feito uma promessa diferente.
uma promessa para que todos os seus filhos fossem espíritas. Outro caso assim interessante também, Mônica, é uma família espírita ita, tão espírita que um dos filhos se chamava Emmanuel e o outro André Luiz. Eles nasceram, a mãe espírita, o pai espírita, estudavam numa escola espírita, evangelizados, culto no lar e tudo mais. Até que o Emmanuel arranjou uma namorada evangélica e pediu para ele: olha, não posso namorar com você, você é espírita. E aí ele se transformou num evangélico, hoje é um pastor e o pai aceita. Por quê? Fazer o quê? Não é? Então eles vão escolher. Mais cedo ou mais tarde eles haverão de escolher, não é? Nós não podemos definir isso, é preciso respeitar. Outro caso interessante de uma aluna minha, um caso assim como você está falando, o pai católico e a mãe espírita. E eles levavam na igreja, levavam no centro, culto no lar, escolinha dominical que chama lá, evangelização. E aí chegou um dia, ela falou, eu preciso escolher um. Estou meio confusa. A menina lá, já adolescente. E ela teve a felicidade de ir lá no culto, na igreja, né, lá. E ela, então, ouviu o pastor evangélico, né? O pastor falando assim, só serão salvos os evangélicos. As demais pessoas vão morrer no fogo do inferno. Ela pensou, gente, minha mãe vai morrer no fogo do inferno. E ela então foi assistir uma palestra espírita e com certeza um espírito intuiu o palestrante e ele falou assim, vamos fazer uma oração para os nossos irmãos de todas as religiões. Todos nós somos irmãos perante Deus. Vamos orar pelos evangélicos, pelos budistas, pelos protestantes, católicos. Todos somos irmãos. E ela então fez a decisão mais acertada de toda a existência dela. Se tornou espírita. Interessante. Aqui uma outra pergunta, Rosa. Como a evangelização pode auxiliar uma criança que está passando por um processo obsessivo? Se é que a evangelização pode, né? Uhum. A obsessão são os espíritos inferiores que procuram dominar. Na verdade, são espíritos necessitados. E a evangelização, ela busca estabelecer um ambiente de paz, de harmonia, desenvolvendo virtudes. E também nós temos a oportunidade de receber o passe, a água fluidificada, que são tratamentos eficazes para esses espíritos desorientados, desavisados, porque a partir do momento que nós não sintonizamos, que nós nos iluminamos, nós vamos auxiliar também esses nossos amigos obsessores. Uhum, entendi. Aqui nessa mesma linha, né? A mãe de uma criança autista, ela pergunta como que essas aulas de evangelização, se essas aulas de evangelização poderiam e como poderiam auxiliar a filha dela que é autista. Talvez fosse você falar um pouquinho do que, enfim, como que um autista, né, uma criança autista às vezes se comporta. Tem gente que não sabe, né? Sim, primeiramente eu gostaria realmente de falar para os nossos seguidores algumas características, né, dos autistas, né? O termo, ele vem do grego, autos, e significa em si mesmo. Pois a principal característica do autismo é o isolamento. Ele apresenta dificuldades na comunicação, na socialização,
o barulho causa irritabilidade, e o seu limite de atenção ele é muito pequeno. E seria isso, mais ou menos, né? E a evangelização, nas aulas da evangelização, pode auxiliar muito, né? É significativo, porque qualquer crescimento, qualquer avanço que ela fizer, é preciso ficar muito feliz, porque o limite dela, né, ela é limitada. Então, com as suas limitações, o ritmo de aprendizado, de concentração, qualquer coisa que ela ouvir ali e assimilar, se ela achar uma coisa engraçada ali durante uma historinha, já foi um avanço. Pois é preciso respeitar os seus limites. E dizer para você, mãe que pergunta, e para todos os pais que recebem essas crianças em seus lares, vocês são missionários por aceitarem essa tarefa árdua e, ao mesmo tempo, significativa para a evolução desse espírito. Agora, segundo o Espiritismo, vários podem ser os motivos por que uma criança nasce autista. Inclusive, Pode ser. ela fez duas perguntas em uma só, né? A segunda era essa aí, que ela pergunta por que, na visão espírita, uma criança nasce autista, que é aquela indagação que você fazia para o padre, né? Por que que acontece isso com as crianças? Que aparentemente é uma injustiça, um bebezinho, uma criancinha nascer com um problema assim, não é? Aí Isso. você ia começar a responder. Isso, eu ia começar. Então, assim, pode ser uma escolha, né? Uma escolha de resgate. Mas pode ser também um espírito reencarnante que rejeita a reencarnação expiatória, fechando-se na rebeldia, na auto-obsessão. Como ele é muito isolado, ele vive um mundo dele, ele se auto-obsedia. Pode ser também um espírito marcado pela culpa, que retornam à Terra fugindo de si mesmo, escondendo-se da própria consciência. E faz-se necessário conversar com esse espírito durante o sono, pois a sua reencarnação é muito dolorosa. Olha que lindo o trecho de uma carta que uma mãe disse durante o sono para um filho autista. Ela diz assim: deixa-me entrar no seu mundo e dizer que mais mundo existe. Vem comigo sorrir, liberta-se desse mundo triste, une teu ao meu coração. Rosa, e aqui, olha, alguém perguntou assim: os pais que têm oportunidade de evangelizar seus filhos e não fazem, eles podem sofrer alguma punição por isso, assim, espiritualmente falando, né? Porque a gente sabe que assim, a educação é obrigatória, né? No caso da evangelização, seria uma questão espiritual mesmo, né? Perante Deus, né? Como que fica? Eles podem ser responsabilizados por isso, por esse não levar as crianças, ou não insistir, ou não ter assiduidade, ou não levarem a sério. Negligência, né? Eu considero que serão duramente punidos. Agora, é importante a gente pensar que essa punição, ela não vem de Deus. A punição são os frutos de uma criança não evangelizada, que fará escolhas equivocadas. O mundo das drogas, da criminalidade, que serão, isso para os pais é realmente uma grande punição, não é mesmo?
Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não está aqui nas coisas, não, mas é rapidinho, é só que assim, por intuição mesmo, assim, você acha que se o filho que é pequeno, né, a gente quer evangelizar, mas a criança não quer ir para a escolinha. Ou um dia desses, numa live com o Rogério, ele disse que os filhos, ele evangelizava os filhos dele e acordava os meninos 8 horas para ir para evangelização, né? Você, como educador e como mãe, você acha que tem que insistir, tem que. Tem que insistir. Nós precisamos fazer da nossa parte. Porque tem um sábio, um grande amigo, e ele fala o seguinte: você pode falir como filho, eu não vou falir como pai. Ou seja, nós, enquanto pais, nós precisamos fazer da nossa parte. Insistir, incentivar, fazer o possível. Se eles mais tarde decidirem abandonar, decidirem não se interagir e não buscar uma religiosidade, aí já é uma falência dos filhos e Não, não dos pais. até. Então, assim, para a gente finalizar, você pode deixar uma mensagem para os evangelizadores, principalmente, para o pessoal que está aí, né, na luta. Isso. Primeiramente, eu gostaria mais uma vez de agradecer esse grupo de evangelizadores do Cefac, que é um grupo extraordinário, um grupo de pessoas que têm as dificuldades, mas estão lá lutando, estão lá fazendo o melhor que podem para que as crianças sejam evangelizadas, né? Agradecer muito a Elza, nossa presidente, que nos auxilia sempre que é possível, né? Então, sou muito grata por fazer parte desse grupo. E eu queria dizer assim, evangelizador, és um trabalhador do Cristo, e o Senhor muito espera de nós. Avancemos sem vacilar, estudando a doutrina que nos aperfeiçoa na arte de educar. Sabemos que sua escalada evolutiva, o espírito está desenvolvendo o aspecto intelectual quanto o moral. Qual pássaro que, para voar, necessita das duas asas, amor e sabedoria? Procuremos compreender, sentir, agir dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, pois somos seus colaboradores na construção de uma nova era. Pois evangelizar é também uma grandiosa oportunidade de promover a nossa autoevangelização. Que Deus nos proteja a todos. Assim seja. Então, a gente conseguiu, né, completar as respostas todas. E eu vou querer que você faça um encerramento para a gente, com uma prece final. Mas antes eu quero mais uma vez pedir a vocês, a todos que estão assistindo. Primeiro eu quero agradecer a participação de todo mundo, as perguntas que estão chegando, que a gente está recebendo muitas perguntas mesmo. Agradecer a audiência de todo mundo que assiste toda semana, todas as lives, inclusive. E dizer para vocês, assim, que você estava falando a Elza, que é, né, assistente do centro, e propicia, né, ela incentiva todos os projetos que a gente apresenta para ela, agradecer essa dedicação dela, e dizer que, sim, esses canais todos, né, inclusive esses de perguntas e respostas, mais uma ferramenta que o centro oferece para a comunidade geral, uma prestação de serviço, assim, para que as pessoas aproveitem isso, tirem suas dúvidas, aproveitem melhor o tempo com coisas saudáveis e sadias, e dizer mais uma vez para vocês, aproveitem, né, o espaço que é de todos. A gente tenta fazer o melhor da gente, claro que ninguém é perfeito, né, Rosa? Muitas vezes a gente
acaba, né, uma coisa a outra não agrada um ou a outro, mas a gente está tentando acertar e fazer o melhor. Fazer o melhor. Eu quero mais uma vez pedir a vocês, né, que escrevam sugestões, né, além das perguntas, sugestões de temas que possam ser do interesse de todos, de vocês, que dentro do possível a gente vai procurar atender, trazer temas de palestras que também sejam de interesse, assuntos que possam interessar a todos. Então, aproveitem, deixem nos comentários, deixem nos comentários do Instagram. Mesmo o pessoal que assiste ou os trabalhadores da casa, não abram mão de dar sua contribuição, porque o centro é de todo mundo, né? O centro espírita não tem dono, é de todo mundo. A gente trabalha junto para todo mundo crescer junto, evoluir junto. Então, Rosa, vamos encerrar, né, com uma oração, uma prece, alguma coisa. Sim. Eu queria agradecer também a oportunidade. Foi um momento de muito estudo, de pesquisa. Aprendi muito com as perguntas de vocês. Tá? Muito obrigada a todos. E a você, Mônica, que me convida sempre, que tem a paciência de me ouvir. Eu que agradeço. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, senti-lo bem próximo a nós, sussurrando aos nossos ouvidos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Auxilia-nos, Senhor, nessa jornada infinita da evolução. Auxilia as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, e a todos nós que estamos nessa busca incessante de melhoria íntima. Pedimos, Senhor, por todos os nossos lares, que envolva-os com muita luz, com muita paz. Envolva o nosso planeta Terra, que ele possa ser amparado e santificado por ti, Senhor. Graças te damos por tudo, que assim seja. Que assim seja. Gente, ó, então, muito obrigada por tudo. E olha, sábado quero convidar vocês para assistir uma palestra do Renato e que ficou muito boa, merece ser assistida, viu? O tema é mediunidade infantil. Tá bem legal mesmo, então, sábados, 14 horas, tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, Rosa. Fiquem todos com Eu Deus. que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus.